Eu falei para vocês que todos os ambientes se acessam através dessa circulação íntima, não é mesmo? E agora então chegou o momento da gente ver a parte social desse espaço. Vamos ver a rouparia? Calma, queridos, eu já estou chegando, porque eu estou aqui na parte do hall. O hall a gente dividiu, setorizamos ele, né? Isolamos ele da rouparia através dessa porta que eu já mostrei nos outros vídeos para vocês, que é uma porta que fica completamente camuflada. Aqui nós trouxemos ela na microtextura pelo lado interno da rouparia e na lâmina de madeira pelo lado externo. Então vocês podem perceber que aqui ele fica super discreto para que ninguém perceba que a gente tem um ambiente aqui para dentro. Um não, né? Vários. Então aqui a porta divide esses dois ambientes e nessa grande circulação que conduz aos dormitórios, nós tínhamos um espaço reservado para um uso diversificado. E aqui então nós optamos em trazer a rouparia. Percebam que esses grandes painéis na marcenaria canelada trazem esse ar mais sofisticado e mais elegante para essa circulação, bem como os dois puxadores arco que ao se unirem formam, né, esse formato circular. Aqui a gente está trabalhando com uma linguagem toda mais delicada, mais feminina, e os contornos são muito importantes dentro do nosso projeto. Agora eu deixo com vocês essa rouparia de tirar o fôlego que se apresenta dentro do nosso projeto. A gente tem duas portas que abrem para um lado, duas portas que abrem para o outro, e a marcenaria aqui dentro, ela é toda resolvida para trazer espaço de armazenamento para itens diversos. Então, aqui a gente tem espaço para armazenamento de toalhas, espaço para armazenamento de lençóis, roupas de cama, para uso diverso. Também pensamos, além de trazer as prateleiras em tamanho menor, espaços mais profundos para a gente colocar as malas e espaços também com cabides. Aqui toda a iluminação foi pensada para facilitar a visualização, então vocês podem ver aqui na lateral a gente tem todos os perfis de LED trazendo essa iluminação verticalizada que ampliam e permitem a melhor visualização de tudo que a gente tem aqui dentro. Essa porta de correr eu queria trazer um destaque para vocês, que vocês vão observar que a gente não tem trilho na parte inferior. São 4 portas de correr que correm de forma simultânea. Então a gente tem 2 portas para um lado, 2 portas para o outro e elas não têm trilho nenhum na parte inferior. Percebam que ao fechar ela fica super discreta. E quando a gente abre, a gente tem esse ambiente todo iluminado e integrado com a circulação. Elas formam um grande painel, na verdade. Para a gente trazer esse sistema de portas suspensas, a gente precisava ou trazer um trilho embutido no rebaixo de forro de gesso, que era a nossa primeira ideia, ou trazer um trilho sobressalente. No projeto, nós trouxemos a ideia de abrir o rebaixo de forro de gesso e colocar o trilho para dentro. Porém, ao abrir o forro de gesso existente, nós tivemos uma grande surpresa, que nós temos uma viga inteira passando aqui nessa parte superior, o que impossibilitou da gente esconder o nosso trilho. Então a solução foi trazer uma testa em marcenaria que esconde esse trilho e traz, né, mais leveza para o nosso sistema. Vocês perceberam que aqui a iluminação se acendeu quando a gente entrou, quando a gente abriu as portas, porque aqui a gente está trabalhando com sensor de presença. Tanto aqui na rouparia quanto na circulação, a iluminação é com sensor de presença. A diferença é que aqui, dentro da rouparia, toda a iluminação está trabalhada nos perfis de LED e aqui na circulação nós trouxemos esse trilho sobreposto que se chama Fit 15 na tonalidade champanhe e aí ele traz esses spots super minimalistas que fazem essa iluminação mais cênica, essa iluminação mais gostosa para dentro do ambiente. Indo conhecer a parte social desse apartamento, a gente chega no hall. Lembra que eu mostrei antes que o hall é dividido da rouparia através dessa porta, né? Percebam que eu até tenho espaço que eu poderia puxar essa porta, mas me falta espaço para o puxador. Por isso que a gente usou esse trinco, que eu já mostrei para vocês várias vezes aqui no nosso canal, que ele
camufla essa porta e permite que ela tenha esse espaço de transpasse completo. Essa porta tem acabamento em microtextura pelo lado interno e pelo lado externo nós trouxemos ela na lâmina de madeira, ficando camuflada com o restante da marcenaria. Então percebam que aqui onde eu estou agora é o hall, é o espaço de entrada. Quando a gente vai receber uma visita, a visita tá aqui, né? Então aqui no hall, o que a gente fez? Originalmente nós tínhamos uma parede que dividia esse ambiente, era um hall pequenininho. E aí a gente sentiu a necessidade de ter um espaço de armazenamento. Então nós fizemos a remoção dessa parede e trouxemos esse móvel. Esse móvel aqui nada mais é do que um móvel chapeleiro, onde a gente tem um pequeno espaço de armazenamento interno e ao fundo os cabides que a gente pode chegar, colocar uma manta, uma pashmina, depositar aqui dentro, fica escondidinho, dá para colocar as bolsas das visitas também, fica escondidinho e fica super discreto, trazendo, né, espaço de apoio para a visita que chega aqui. Vocês percebem que todo esse móvel veio na lâmina de madeira, bem como todo o forro. Então aqui o forro foi rebaixado para trazer essa sensação mais gostosa para dentro do espaço. E aqui a gente está trabalhando com a luminária Pixel, que é aquela luminária bem pequenininha que traz esse foco de luz super forte. Ela deixa o espaço super gostoso, aconchegante e não precisa de muita quantidade dela para iluminar o ambiente. A porta foi mantida a porta original e logo que a gente entra no hall, a gente tem o espaço do lavabo, que é o que a gente vai conhecer agora. Eu contei para vocês que as portas foram mantidas as originais do apartamento, né? E eu vou trazer um destaque novamente para essa maçaneta que tá simplesmente um espetáculo. Lindíssima, é uma joia. Aqui dentro do lavabo a gente tem um lavabo super pequenininho, mas ele é super funcional. Deixa eu mostrar para vocês que aqui no espaço da bancada da pia nós trouxemos uma cuba que ficou um espetáculo. Ela é toda trabalhada no mármore natural e eu vou explicar em detalhes o que a gente pensou por aqui. Aqui no banheiro nós fizemos todas as paredes com essa textura, efeito cimento queimado. E esse aqui se chama Dia de Chuva, essa textura. É a mesma textura que a gente tem lá no escritório. Eu amo de paixão, porque ela fica delicada, né? Ela não fica pesando dentro do espaço. Aqui na bancada tá o nosso grande detalhe deste lavabo. A começar por essa bancada toda trabalhada no mármore Bianco Salvatore. Então o que nós trouxemos aqui? Uma grande saia, um frontão no ripado 2x2 e ele aprofunda 1 centímetro para dentro, trazendo esse trabalho incrivelmente lindo e mantendo, olha, a paginação do veio, porque é uma pedra única que foi trabalhada aqui. Foi desgastado o material para fazer esse ripado, trazendo essa obra de arte que a gente chama aqui para dentro do nosso banheiro. Na parte da testa, né, da bancada da cuba, a gente trouxe a pedra lisa e aqui vocês veem que a gente rebaixa apenas 5 centímetros para ter uma bandejinha onde a gente vai depositar a torneira. Então a gente tem um misturador no joystick para água fria e água quente e a torneira no acabamento níquel escovado que a gente ama de paixão. A cuba aqui também foi uma cuba construída que facilita a manutenção, trazendo esse espaço da bandeja removível para a gente poder fazer a manutenção na parte de baixo da válvula, né? Na parte do esgoto, na verdade. E aí, o que nós fizemos? Olhem o detalhe dessa execução. Nós trouxemos um roda-banca mais elevado, trazendo nobreza para o espaço, e o espelho vem sobreposto a essa roda-banca. Então vocês veem que ele vem para frente da roda-banca e ele passa por baixo da roda-banca, trazendo essa conexão, essa junção de elementos dentro do espaço. A iluminação posterior do espelho pela fita de LED vem somente na parte que o espelho está em contato com a parede, não tendo iluminação na parte da pedra, o que também traz um destaque super legal. Aqui a gente trabalhou com toda a linha diferenciada de metais no níquel escovado, bem como a iluminação também. Então aqui na lateral a gente tem 2 pendentes que fazem essa iluminação mais difusa, né? Deixam esse ar mais penumbrinha, mas que deixam o ambiente super sofisticado. E no espaço da toalhinha de mão, apenas um gancho, um pontinho pra gente pendurar a toalhinha de mão, que fica pequenininha e não ocupa espaço dentro do lavabo.
Aqui nesse lavabo nós trouxemos também o forro revestido na lâmina de madeira, trazendo esse espaço mais aconchegante, mais acolhedor e conversando com o espaço do hall. Na lateral, que é onde ele conecta com a parede, nós trouxemos uma sanca iluminada que também auxilia na iluminação difusa do espaço. Saindo do lavabo, a gente tem a conexão com o hall, e aqui no hall nós quisemos trazer esse grande espelho, que se vocês observarem, ele tem um design muitíssimo semelhante, para não dizer o mesmo design do espelho que a gente tem no lavabo. Então vocês podem perceber que ele transpassa a linha do rodapé, traz essa iluminação posterior, uma iluminação difusa que não marca na parede, e é um espelho que traz uma profundidade e uma iluminação para dentro desse ambiente. Ao entrar dentro do espaço, a gente se enxerga por completo. E aí sim, a gente vem conhecer o living. Já chegando aqui, eu quero deixar um detalhe para vocês, detalhe de acabamento de marcenaria. Vocês veem que a gente começa o painel da televisão aqui no canto, a gente evita ao máximo deixar canto vivo dentro do projeto, né? O que seria um canto vivo? O painel vindo reto nessa lateral e terminando de topo. Então a gente sempre dobra, protegendo os cantos e trazendo um melhor acabamento. E aí sim a gente chega nessa obra de arte, nessa maravilha toda, que é esse living do apartamento LC. A gente vai ver em detalhes, começando pelo painel da televisão. Aqui no nosso painel nós trabalhamos, como eu falei para vocês, com a qualidade do acabamento no canto, então o painel já começa aqui na parte da circulação, dobra e faz o revestimento de toda essa parede. Aqui a gente trouxe uma madeira bem clarinha para trazer essa identidade mais leve para dentro do projeto. E vocês podem perceber que uma estratégia que a gente sempre utiliza nos nossos projetos é trazer o vinco, fazendo, né, um trabalho de unificação desses painéis. Por quê? Aqui a gente teria um painel inteiro em marcenaria, porém não existe painel inteiro desse tamanho. Então, obrigatoriamente, a gente precisaria ter uma emenda. Ao invés de deixar uma emenda simples, uma emenda sem graça, a gente faz o vinco e traz uma modulação para esse painel. Vocês podem perceber que a modulação centraliza também a televisão dentro desse espaço aqui. A televisão tem um caráter bastante importante dentro desse ambiente aqui, porque a gente tem um ambiente todo integrado. Temos sala de TV, temos sala de estar, sala de jantar e um espaço gourmet unificado. Na parte inferior da bancada, vocês podem perceber que a nossa marcenaria, né, o nosso móvel do home, veio todo trabalhado no mesmo mármore que a gente tem no lavabo. E a parte do móvel inferior vem com a marcenaria com portinhas trabalhadas na porta passante, todas elas na microtextura, e ela vem encaixada nesse pórtico em pedra. Olhem o detalhe desse mármore na parte posterior, esse ripado fantástico que deixa ver o veio e a expressão da pedra. Esse trabalho está simplesmente incrível de lindo, tá poético, tá maravilhoso. Aqui vocês podem perceber que a gente trouxe a base da pedra afastada do chão, justamente para a gente trazer essa iluminação, né? Parece que a pedra está flutuando. E aqui nós setorizamos esse painel da TV, porque aqui a gente trouxe uma lareira ecológica da Sommer Lareiras, a lareira que está sempre presente nos nossos projetos. Inicialmente, os clientes não queriam ter lareira porque não tinha espera no prédio, e nós entramos com a solução de trazer uma lareira ecológica que aquece super bem todo esse ambiente aqui. Então, nós setorizamos uma parte do móvel para trazer o espaço da lareira, e esse espaço aqui é um espaço que aquece de verdade, então ele precisa ser em pedra. E depois, os outros 2/3 dessa marcenaria, a gente resolveu trabalhar na marcenaria de fato. Esse é um espaço que eu gosto muito, principalmente porque ele tem essa linguagem mais leve, mais atemporal. E aqui nós trouxemos também uma mesa de centro que faz o apoio para a gente trazer um espaço de colocar um copo, uma xícara, né? Traz um espaço de apoio para quem está usando o estofado. Esse estofado, ele é maravilhoso. Por quê? É um sofá que tem utilização para os dois lados, então a gente pode usar tanto para o espaço da sala da TV, quanto para o espaço da sala de estar. Esse sofá é elétrico motorizado, então quando ela quiser uma chaise bem grande, ela consegue ter com total conforto para deitar e apreciar, maratonar a série preferida. Ou ele pode ficar na função living, que é a função que ele está aqui. Na lateral a gente trouxe uma mesinha de encaixe, que é uma mesinha de apoio,
que eu amo trabalhar quando a gente tem uma mesinha mais slim, com tampa em pedra, né, trazendo esse espaço mais gostoso. Aqui o tapete vem nessa trama natural. É um tapete chamado tear mineiro. Ele é feito sob medida, feito artesanalmente, e a gente consegue escolher inclusive a tonalidade de cada um dos fios que fazem essa trama. Então aqui a gente setorizou o espaço da sala de TV através do tapete e dividimos ela da sala de estar através do outro tapete com formato orgânico. Aqui a gente consegue entender muito bem qual é o conceito da sala de estar, porque aqui a gente trouxe móveis mais orgânicos, a começar pelo sofá, com esse formato curvo, justamente pelo motivo de ter um pilar que iria interferir bastante no nosso projeto. Então esse pilar é um pilar redondo pré-existente dentro do nosso projeto. Inclusive tem alguns vídeos da obra que eu comentei diversas vezes com vocês a respeito do chapéu que a gente tem na parte superior, que foi um grande desafio para a gente conseguir trabalhar com ele dentro do nosso espaço e que, de certa forma, eu entendo que a gente conseguiu trazer um resultado super satisfatório. Então esse sofá curvo, ele faz o papel de abraçar o espaço da sala de estar, enquanto a poltrona nos traz também um espaço de leitura, um espaço mais orgânico, onde a gente pode sentar com mais calma, ler um livro, apreciar a vista externa, né? E o tapete com esse formato orgânico é o tapete que abraça todas essas situações. Lembra que eu falei para vocês que esse era um sofá automatizado? Então a gente tem duas possibilidades. Aqui a gente está com o encosto no meio do estofado. Quando a gente quiser alguma posição mais ereta, a gente consegue puxar ele, o encosto mais para frente. Por exemplo, quando uma criança for sentar, a gente consegue ter bem juntinho. E do outro lado, é óbvio que a gente vai ficar com uma chaise maior. E quando a gente quiser deitar numa posição mais confortável, esse encosto vai ir para o outro lado, trazendo maior espaço de apoio para nós do lado de cá. Então eu consigo regular exatamente qual a necessidade que eu quero. Se eu quero uma posição mais deitada, uma posição de mais conforto ou uma posição mais sentada para a gente poder utilizar a sala de diversas maneiras. Aqui então vocês podem perceber que nós trouxemos o rebaixo de forro de gesso, mas a gente trouxe uma iluminação que setoriza esse ambiente, porque nós temos 4 ambientes dentro de um ambiente apenas. Então nós trouxemos os perfis de LED fazendo uma iluminação das circulações, demarcando as 3 circulações que nós temos aqui. Nós temos o pendente sobre a mesa de jantar, que faz uma iluminação bem cênica para o espaço do jantar. Temos também a iluminação que vem através do perfil Fit 15 com os spots direcionáveis. E temos também os embutidos que eu mostrei para vocês anteriormente, que são os pontinhos de LED que trazem essa iluminação bem pontual, mas super charmosa. Vocês perceberam que aqui o teto também recebeu a textura do efeito cimento queimado e trouxe essa atmosfera muito mais intimista e mais acolhedora. Na parte da mesa de jantar, eu queria mostrar para vocês essa mesa que nós desenvolvemos dentro do escritório, uma mesa que tem a nossa assinatura. E é claro que a gente não poderia deixar de ser diferente. As cadeiras vêm com assento, né, no tecido, com um acabamento rosé na parte posterior e o tecido do assento no acabamento fende, trazendo essa combinação para dentro do espaço do apartamento. A estrutura metálica dessa cadeira também é na estrutura no champanhe, trazendo, né, essa sintonia com o restante dos itens que nós estamos trabalhando dentro do espaço. Um detalhe super bacana que eu queria destacar com vocês é o nosso centro de mesa. Geralmente os clientes imaginam que um centro de mesa vai ser um arranjo floral ou um cesto com frutas, e aqui a gente optou em trazer uma obra de arte. Essa é uma artista plástica que faz esses objetos, e aí a gente trouxe uma obra de arte que vem trabalhada no branco, no dourado, e tem essa palha trançada, né, que traz esse design contemporâneo, atemporal, e que eu acho que traz algo inusitado e diferenciado para uma sala de estar. Aqui na lateral a gente ainda traz um espaço de apoio para trazer uma água saborizada, inclusive já fizemos uma água saborizada com limão siciliano, que fica super refrescante para o verão.
e traz, né, esse clima mais descontraído, mais gostoso para dentro do espaço. Então vocês podem ver que aqui essa cristaleira, né, uma cristaleira aberta com um espaço distante, espaço de exposição, um buffet incluso, que traz esse espaço de apoio para a mesa de jantar e, além de tudo, ainda traz espaço de armazenamento nas gavetas. Aqui na lateral a gente trouxe uma adega climatizada. Essa adega da Debaco é uma adega para 31 garrafas e eu amo as adegas da Debaco. Ela ainda não tá ligadinha na tomada, então a gente vai ver ela apagada. E eu vou mostrar os detalhes para vocês de perto. Então, olhando ela fechada, ela tem esse pórtico todo em inox. A gente percebe o acabamento de excelência, porque a gente não percebe nenhuma marca dos 45 graus. Olha, vocês conseguem ver a qualidade do acabamento do inox deles, né? A gente tem 3 tipos de puxadores que a gente pode escolher: em arco, em barra quadrada ou então em barra redondinha. E essa aqui é a menorzinha. O legal das adegas e das beer centers da Debaco é que a gente consegue ter os dois equipamentos com o mesmo modelo, exatamente iguais. A única coisa que acontece é uma inverter a porta para o outro lado, abre uma de um lado e outra de outro. Isso é que é legal das adegas da Debaco. Além de tudo, aqui a gente ainda tem um sistema que a gente tem uma porta tripla. Isso significa que, por mais que esteja gelado, eu já mostrei isso várias vezes com a adega funcionando, esteja gelado por dentro e por fora esteja quente, ela não vai transpirar e não vai suar. Vocês já devem ter visto diversas vezes algumas adegas com a água acumulada aqui na frente, é porque a porta acaba suando e essa transpiração se deposita no piso, podendo estragar inclusive o piso, né? Aqui a gente tem uma adega que a gente tem um espaçamento no entorno dela, mas se a gente quisesse fazer ela bem juntinha da marcenaria, a gente poderia. O espaço do nicho precisa ter 5 milímetros em cada lado, tanto na parte superior quanto a parte lateral, nas duas laterais, porque a ventilação das adegas e das beer centers da Debaco ocorre toda pela parte inferior, então a gente não precisa se preocupar em ter um nicho tão grande. Aqui eu vou abrir para vocês verem, como eu disse, ela ainda está desligada. O que a gente tem? As prateleiras em carvalho natural. Olhem, vocês perceberam que eu tive uma leve dificuldadezinha para puxar ela? É porque ela tem um sistema de trava, né, para a bandeja não sair para fora quando a gente abre a porta. O que acontece? Essas prateleiras são em carvalho natural, o que remete, né, toda a questão das barricas de carvalho. Para quem aprecia vinhos sabe do que eu estou falando, mas elas também minimizam qualquer possível vibração. A gente conhece os eletrodomésticos da Debaco principalmente porque eles têm uma qualidade na questão de sonorização, então ela é extremamente silenciosa e, acima de tudo, o motor dela é muito calmo, ele não tem alta vibração, então se tiver alguma possível vibração, essa madeira vai atenuar, vai diminuir essa vibração e não vai mudar o terroir do vinho. Então aqui a gente tem uma adega que tem todo o controle touch, a gente consegue controlar a temperatura que vai ficar tanto para vinhos brancos quanto para vinhos tintos, e ela tem um design, né, fantástico. É aquela coisa de ter uma obra de arte na sala da gente. Então esse espacinho é um espaço muito bacana que inclusive a gente poderia até mesmo incluir um espaço de chá aqui nesse ambiente, né? Porque ele é um espaço multifunção e ele traz essa questão de trazer aconchego para dentro da casa da gente sem abrir mão da funcionalidade. E a ideia de trazer esse volume por completo era justamente, né, a gente minimizar essa diferença de ambiente, porque, como eu falei lá no início do nosso vídeo, tem espaço gourmet, tem zona de passagem, tem um espaço de apoio para sala de jantar, tem sala de jantar, sala de estar, sala de televisão, tudo contemplado no mesmo ambiente. Então nós quisemos trazer uma proposta mais silenciosa, que não tivesse tantas fenestrações, então a boca da churrasqueira é uma boca que tem o sistema guilhotina, que fica oculta, a porta é uma porta camuflada com o puxador usinado na própria porta, então a gente tem um sistema de vai e vem para essa porta se manter fechada, e o nicho vem no mármore natural para reforçar a qualidade estética desse projeto e a qualidade, né, que a gente ama de paixão das rochas naturais, que tem uma expressão única do veio natural. Esse painel é um painel super importante dentro do nosso projeto e ele se conecta à nossa cristaleira barra buffet barra espaço de apoio. Por quê? Esse painel tem uma porta camuflada que dá acesso ao espaço da cozinha, mas a gente não vai ver ela agora não, ela vai ver na sequência.
Aqui a gente trabalhou o espaço gourmet desse living. E olhem que coisa mais linda que ficou a nossa pedra. É a mesma pedra que a gente trabalhou no lavabo, no painel da televisão. Aqui a gente vem com uma lateral fixa e a borda curva para trazer ergonomia nesse espaço de passagem. E olhem o detalhe desses acabamentos dos filetes, né? Trazendo esse filete bem minimalista, super delicado e mantendo essa paginação do veio do mármore vindo por todo o pé e ele tendo continuidade no tampo dessa bancada. Aqui essa bancada a gente trabalhou uma bancada para banquetas altas, então enquanto o assador está preparando o churrasquinho, a gente pode tranquilamente sentar aqui e ficar aperitivando, conversando, jogando conversa fora. Essa é uma bancada bastante interessante, a gente gosta muito de fazer bancadas assim, porque elas proporcionam momentos de integração entre a família, entre os amigos ou então entre quem convive de fato aqui. Já deixa eu mostrar para vocês um detalhe que a gente trouxe na bancada e que poucas pessoas conseguem ver, que é esse fundo trabalhado no ripado. Essa pedra tem uma função, além de estética, também estrutural, porque aqui a pedra foi trabalhada com apenas 2 centímetros, então a gente precisava trazer como se fosse uma viga nessa parte inferior para essa pedra não ficar muito fragilizada. Então a gente trouxe o ripadinho ali também na parte inferior, trazendo um detalhe super bonito, principalmente para quem está sentado no sofá, que consegue enxergar aquele detalhe ali. Aqui na lateral a gente revestiu a bancada de pedra sobe, reveste parede no ripado. Aqui a gente trabalhou com um ripado 2x1 e esse ripado dobra fazendo o acabamento na parede lateral também. Então olhem que lindo, eu sou apaixonada por pedras naturais porque isso aqui foi tudo a natureza que esculpiu e traz uma identidade única para o projeto, uma característica única. No espaço da bancada gourmet, a gente trouxe ainda 2 prateleiras na marcenaria, elas vêm na microtextura acetinada com o perfil de LED na parte inferior, iluminando os objetos decorativos. E aqui eu quis trazer então um objeto decorativo, um quadro, que é uma arte abstrata que ela tem esse relevo. Então o relevo se sobressai no jogo de luz e sombra feito através da iluminação. Do outro lado da bancada, eu quero mostrar para vocês que a gente tem uma bancada super funcional. Aqui a gente trabalhou uma pequena bancada de apoio com pia. Por quê? Para o assador que está assando, é muito mais fácil, muito melhor quando a gente já consegue tirar os espetos aqui, ou então quando a gente consegue, né, faz um picadinho, vai ter uma pequena louça suja, já consegue higienizar aqui. E aqui a gente usou o conjunto da Debaco. Esse misturador que tem, né, esse mangote extensível, então facilita para quando a gente quer higienizar alguma coisa mais ao fundo da cuba. Aqui a gente trabalhou com água quente ou água fria e a gente teve o cuidado de escolher um modelo de um misturador que ele gira somente até a parte superior, sem bater na pedra ao fundo. Aqui a cuba quadratina da Debaco tem um papel principal dentro dessa bancada gourmet, porque aqui a gente precisava de uma bancada com um tamanho mais generoso, justamente para a gente limpar os espetos e os itens do churrasco, mas que fosse uma cuba mais bonita, né? Então olhem o detalhe do ralo da Debaco, um ralo diferenciado que traz uma estética muito mais bonita, mais bacana. E aí sim, a gente trouxe essa bancada numa altura ergonômica de 94 centímetros, com a bancada de refeições rápidas numa altura ergonômica de 1 metro de altura, ficando muito mais fácil, prático para quem vai utilizar aqui. E eu tô falando em churrasqueira, e você não sabe onde está a churrasqueira. A gente vai acionar ela com esse controle remoto. Aqui, basta que a gente aperte o botão e a tampa no sistema guilhotina elétrico vai se abrir, deixando ver a churrasqueira que a gente tem nesse apartamento. Aqui a gente optou em trabalhar com uma tampa no sistema guilhotina, principalmente porque o apartamento é um apartamento bacana, mas a gente não teria espaço para guardar essa tampa. Então o sistema guilhotina facilita trazendo a tampa por trás do próprio painel e marcenaria. E aqui a gente optou então trazer o sistema elétrico com controle remoto, que facilita mais ainda, porque basta que a gente aperte o botão para utilizar a churrasqueira. Na parte interna, o que a gente precisa ter para ter esse sistema guilhotina?
no mínimo 13 centímetros de afastamento para essa caixaria, porque o motor fica todo escondido aqui dentro, a tampa fica escondida entre a parte frontal do painel de marcenaria e a parte da alvenaria. Então a gente precisa ter esses 13 centímetros para embutir o sistema. Depois nós temos a parte da pedra, que é a parte da gola da churrasqueira. Isso aqui já vem na alvenaria do próprio edifício. E lá dentro nós optamos por trabalhar uma churrasqueira do sistema parrilla. Então aqui a gente tem um sistema de parrilla manual, porque a gente não tinha profundidade o suficiente para ter um sistema elétrico. E vale lembrar que para a gente ter um sistema elétrico a gente precisa ter previsão do espaço do motor na parte posterior. Esse motor vai nos pegar em torno de 15 centímetros da parte posterior. Ou seja, se a gente colocasse aqui um sistema elétrico, deixa eu mostrar para vocês o tamanho que está o nosso espeto hoje. Olha aqui. Se eu perdesse 15 centímetros do espeto, a gente ia ter esse espeto aqui. Aí me diz, qual carne que cabe nesse espeto? Nenhuma, né? Espetinho de churrasquinho só que cabe. Então a gente optou em trazer a parrilla no sistema manual, porque assim a gente conseguiria ter uma profundidade maior. E essa parrilla funciona da seguinte forma. A gente vai colocar a manivela aqui na frente e a gente vai girar para subir a parrilla. E para a gente baixar essa parrilla agora, basta que a gente suba o sistema de segurança e gire para o outro lado para descer a parrilla. É um sistema todo em inox, não tem problema de estragar, a gente deixa guardadinho aqui dentro. Ainda veio o espeto mais fininho, ó, que é o espeto para quem gosta de fazer coraçãozinho. Os assadores de plantão sabem, eu, né, amo coraçãozinho, a mulherada geralmente gosta de coraçãozinho. E aí, terminou o churrasco, basta que aperte o botão do controle remoto, a tampa do sistema guilhotina vai baixar e ela tem esse encaixe que faz com que ela fique completamente nivelada no nosso painel, trazendo, né, uma estética muito mais minimalista, com um bom acabamento e deixando ela super camuflada dentro do nosso painel, sem a necessidade de ter o recuo na tampa. Outro sistema muito legal que a gente tem aqui nesse living são as cortinas motorizadas. Esse controle funciona da seguinte forma. Quando todas as luzinhas estão piscando, significa que eu estou com todas as cortinas acionadas. Quando pisca somente a primeira, significa que eu vou acionar somente a primeira cortina, a segunda, a terceira, a quarta e assim por diante. Aqui em Porto Alegre já é fim de tarde, hoje o dia está nublado, não temos sol, mas eu vou baixar todas elas para vocês verem como é poético, como é lindo, como é confortável fechar uma cortina dessa maneira. Aqui a gente está trabalhando com as cortinas Silhouette no tecido, que é um fende bem clarinho. Então vocês estão vendo que ela está deitada e a gente tem uma barreira completa na visualização para a área externa. Quando ela terminar de descer, ela vai semi-abrir, a gente pode paralisar ela no meio do caminho, a gente pode subir, ela pode controlar todinha pelo controle remoto. E aí quando ela abrir, ela vai ter essa permeabilidade visual que deixa a gente ver para o outro lado, deixa se perceber o que tem do lado externo, mas mantém a privacidade dentro do espaço. Não sei se vocês vão conseguir perceber, mas aqui dentro do ambiente a gente inclusive consegue perceber a sonoridade, que o som parou de reverberar dentro do espaço, porque a gente estava com todas as cortinas abertas e tinha muito vidro dentro do ambiente. Assim que nós baixamos as cortinas, a minha voz começou a ficar mais aveludada, mais suave, mais gostosa. Essa é a função das cortinas. Prevenir que a gente tenha um prejuízo, né? Que os nossos móveis, que os nossos objetos decorativos, os nossos estofados e tecidos internos se deteriorem em função da incidência da iluminação, trazer um conforto térmico para dentro do espaço e agora vocês podem comprovar que ela traz um conforto acústico, tornando esse ambiente muito mais gostoso. Um detalhe que eu queria mostrar para vocês é que essa planta original do apartamento conta com esse pilar. Se vocês olharem nos primeiros vídeos do levantamento de medidas, ele já existia aqui e ele tem uma cabeça quadrada, né? Não sei o que foi que aconteceu ali na engenharia que ficou sobressalente uma cabeça quadrada em cima do pilar. Então aqui nós camuflamos ela com o nosso rebaixo de forro de gesso
Só que nós temos um problema, porque se vocês enxergarem aqui pelo canto, vocês vão enxergar, olha aqui, ó. Tá aqui ela, tá vendo? Então me diz, como que a gente vai fazer para colocar a cortina aqui embaixo? Isso foi um grande dilema, um grande problema que a gente teve, né, durante a execução dessa obra, porque a gente tinha várias maneiras de resolver, mas nenhuma era 100% eficiente. Que a gente tinha a opção de trazer a cortina como nós trouxemos até o início daquela viga, e aí na parte de baixo colocar cortinas que ficariam sempre abertas, né, sempre baixadas, mas não teriam função nenhuma, apenas de fechar aquele vão. Ou a gente trazer cortinas de tecido, que ficaria fechado até o final, mas a cortina de tecido não te dá essa permeabilidade visual. Ou a gente conseguiu, junto das meninas da Andrea Fine, trazer essa solução. Foi um pensamento que foi a 6 cabeças, inclusive incluindo os clientes, porque a gente levantou várias situações que eram a maneira de resolver e nós chegamos à conclusão de que trazer os reposteiros só camuflando lateralmente o vão que ficaria, porque se a gente não traz esse reposteiro, fica esse vão para a parte posterior. Vem aqui bem de pertinho para mostrar que vai dar para ver. Olha como fica desagradável e deselegante, né? Esse é um problema estrutural que, na verdade, a gente gostaria que os engenheiros pensassem mais na próxima vez antes de propor um projeto, uma execução dessa forma, porque isso causa um conflito na parte do projeto de interiores. E se a gente não tivesse achado essa solução, ficaria bastante desagradável esteticamente. Agora começou a ficar mais escurinho e aí a gente começa a enxergar a iluminação de uma maneira muito melhor, né? A iluminação técnica. Então percebam como essa iluminação traz uma verticalidade, né? Traz um ponto de destaque para dentro desse painel sem iluminar a tela da televisão. E uma iluminação que eu tava lá no pilar, tava conversando com vocês, estava observando, é a iluminação desses spotzinhos que se chamam Fit 15. Nós quisemos centralizar ele no eixo da porta e também no eixo da porta da churrasqueira, por mais que a visita às vezes não saiba o que tem ali atrás, a gente está demonstrando que tem alguma coisa, por isso que a iluminação tá pontual ali. E olhem como ela traz um efeito super bacana para dentro do projeto, para dentro do espaço, e traz esse ar mais sofisticado para dentro do ambiente. Aqui na lareira nós tivemos um conceito super especial pensando na localização dela. Ela vem no eixo do nosso ambiente, no coração desse living. E tem um motivo para isso, porque ela vai aquecer de forma geral esse espaço. O que a gente pensou na hora de lançar a ideia de trazer essa lareira ecológica aqui dentro do ambiente? Aqui nós queríamos que ficasse algum elemento leve, por isso que ela fica em balanço. O balanço se chama quando a gente não tem pilar aqui nessa lateral, não tem um pé nessa lateral. Ela vem em balanço e aí ela fica encaixadinha aqui dentro do vão de pedra. Segundo as medidas da Sommer Lareiras, que é o nosso fornecedor, a gente precisa ter um mínimo de 50 centímetros da parte inferior até a parte superior da pedra, 20 centímetros do eixo até a parte de trás e 20 centímetros da lateral da chama até qualquer uma das laterais. Esse foi o fator predominante para a gente localizar a nossa lareira. E o detalhe, que eu não preciso nem falar, é que essa pedra compõe super bem, traz um destaque. Eu sou amante do fogo, né? Sou apaixonada por quando a gente tem um projeto que tem lareira, seja ela ecológica, a lenha ou a de alto desempenho, ou até mesmo as lareiras a gás, que no caso a gente especifica mais para a área externa, por uma questão de cuidado com a saúde mesmo, de fato. A lareira ecológica, quando a gente não tem duto de chaminé, ela é mais prática para a gente utilizar no projeto, porque ela não precisa de quebra-quebra, não precisa ter duto para chaminé. O vapor que sai dela é simplesmente vapor de álcool, então ele não é contaminante se utilizado o álcool indicado pelo fabricante, que é o álcool 92.8. Então ele não causa prejuízo nenhum para a saúde da gente, nenhum dano para a saúde da gente, extremamente segura e ela aquece sim quando ela é bem dimensionada de acordo com o ambiente. Aqui a gente dimensionou ela para aquecer toda essa área do living, ela aquece super bem, a gente já teve aqui em outra situação com a lareira acesa, a gente vai acender ela novamente para vocês verem, vou mostrar em detalhes ela acendendo ela para vocês acompanharem como que funciona. E a instalação dela é muito prática. Eu vou tirar ela do nicho antes de acender para vocês verem como ela é prática. Claro que ela é pesada, porque ela é trabalhada toda no aço inox 304. Aqui a gente tem o vão, que foi aberto na pedra,
Esse vão já veio da marmoraria recortado dessa maneira. Então o fabricante nos dá as orientações para a gente fazer as 4 furações redondas com broca de 20 milímetros nos 4 cantos, depois conectar essas furações para remover essa parte interna. E simplesmente é esse o preparo. A gente tem que ter aqui um mínimo de 10 centímetros para embutir a caixa da lareira. Olhem por baixo o acabamento de excelência que a Sommer tem. Eles colocam número de série no produto, aqui, trazendo, né, uma alta rastreabilidade em relação ao produto que está sendo entregue. Ela já vem com esse papel cerâmico que vem diretamente da fábrica, e esse papel cerâmico tem a função de evitar a troca térmica entre o bocal da lareira, que é essa parte superior, e a pedra, trazendo, né, maior autonomia e evitando possíveis rachaduras, trincas e fissuras na pedra. Esse canto curvo também é super importante, porque quando o inox aquece, ele acaba dilatando. E esse canto curvo é o que vai fazer a pedra dilatar sem que haja trincas e fissuras aqui em 45 graus. Então, o marmorista chegou na tua casa, instalou a pedra, e aí vocês vão retirar a lareira da caixa e simplesmente instalar no vão dessa maneira. Pronto, tá instalada a lareira, basta colocar álcool e acender para aquecer o seu espaço. Bom, eu acho que esse living já arrancou suspiros de muita gente por aí. O conteúdo tá extenso, a gente tem mais a cozinha e a lavanderia para verificar e é o próximo ambiente. Mas a gente vai deixar para a próxima semana, para vocês aproveitarem esse conteúdo, curtirem tudo que viram por aqui. Eu deixo o convite para vocês se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho para receberem a notificação toda vez que a gente subir vídeo novo no nosso canal. Tem vídeo novo todo domingo, mostrando o diário de obra para vocês acompanharem em detalhes tudo o que acontece por aqui. Se vocês gostaram, se vocês ficaram com alguma dúvida, se querem se comunicar comigo, me dizer alguma coisa, manda aqui embaixo os teus comentários. A gente se vê semana que vem. Até mais!